É o fim do futebol mundial. Você acha que eu tô brincando? Nesse vídeo eu vou falar sobre a absurda criação da Superliga que abarrotou as redes sociais com informações e deixou o mundo do futebol abalado. Você pensa que não vai te afetar aqui no futebol brasileiro? Eu vou falar um pouquinho disso nesse vídeo. Roda a vinheta. Ontem, 12 clubes, ou melhor, os 12 mais ricos clubes da Europa, fizeram um anúncio e estremeceram o mundo do futebol. Manchester United, Liverpool, Chelsea, Manchester City, Arsenal e Tottenham, junto com Real Madrid, Atlético de Madrid, Barcelona, Inter de Milão, Milan e Juventus, são os fundadores dessa bagunça no futebol mundial. A ideia é criar uma Superliga, um futebol elitista em que 15 clubes, que esses 12 e outros 3 clubes podem entrar sendo os fundadores, não podem ser rebaixados, não podem ser atrapalhados de jogar, e outros 5, diante de um processo que não me importa, formariam esses 20 clubes em jogos de 2 clubes de 10, ida e volta. Todos os anos teriam os mesmos clubes. Nessa ideia absurda, você pode pensar, que interessante, todos os 2 anos eu vou ter jogo Real Madrid e Liverpool, olha que maneiro. Só que aí você esquece que a essência do futebol vem muito além dos resultados e do financeiro. Os ganhos que esses 15, 20 clubes vão ter são absurdos. Saem de 100 milhões de euros para 350 garantido. Os clubes vão se tornar potências muito grandes, mas quanto mais uns clubes se tornam potências, outros ficam mais inferiorizados. O que vai acontecer? O nível técnico do futebol europeu cairá drasticamente, porque as pessoas só irão jogar nos clubes que jogam a Superliga. Então, outros clubes que podem vir a se despontar acabam sendo prejudicados. E isso dá a entender que o mundo do futebol não pode mais surgir nenhum grande clube, porque nenhum outro grande clube poderá participar dessa Superliga elitista. Ah, mas os 5... De toda maneira, só vai participar do clube dos bolinhas quem eles quiserem. Clubes como Bayern e PSG já se manifestaram na não participação da Superliga. Mas eu entendo que se isso for à frente e efetivamente conseguir o apoio, que eu acho pouco provável, dificilmente esses grandes clubes também não participarão, o que fará com que outros clubes não tenham surpresas. Casos como o Leicester, que foi campeão na Inglaterra, será algo que a gente vai ver cada vez menos, ou seja, não vai ver. Só que existem algumas sanções, que aí eu digo onde pode prejudicar o nosso futebol, que são sanções do seguinte: há algumas falas de que os clubes que participarem da Superliga e, consequentemente, os jogadores que participarem da Superliga não poderão ser convocados para a seleção. Então, hoje, se nós formos pensar na seleção brasileira como um todo, apenas os jogadores brasileiros que atuam no PSG, atuam na França, poderiam estar na seleção. Neymar, Paquetá, Marquinhos, só esses jogadores poderiam ser convocados para a seleção brasileira. Agora, todos os demais que jogam nos grandes clubes, todos esses estariam fora completamente de serem convocados para a seleção. Além disso, havia a possibilidade, e há essa possibilidade, se for à frente de uma maneira impositiva, sem um tipo de diálogo legal com a UEFA, com a FIFA, há uma possibilidade desses clubes serem rebaixados nas suas respectivas ligas. O que acho que fará com que esses clubes ignorem o futebol nacional e faça somente esse futebol elitista. Todavia, a repercussão não foi positiva. Em todos os veículos de comunicação, apesar da grande mídia se interessar por esses clubes, por serem jogos que atraem, os torcedores raízes, posso dizer assim, estão indignados com essa notícia. Já tem faixas ali na casa do Liverpool falando RIP, ou seja, morreu. O Liverpool nasceu de tanto a tanto. Vários clubes que não estão fazendo parte da Superliga já se manifestaram contra isso, contra essa imposição elitista. O futebol, é claro que ele é movimentado por dinheiro, é claro que o dinheiro é crucial para toda a dinâmica do futebol, mas ela não pode ser primordial em um esporte onde a competitividade é fundamental para que você alcance o objetivo. Ninguém gostaria, eu acho que perderia a graça de ir para a Libertadores, aí vou trazer um exemplo mais aqui na América do Sul, se nosso clube, o Palmeiras, o seu clube, o Flamengo, o Vasco, o Corinthians, estivesse classificado automaticamente para
para esse campeonato e não existia a possibilidade de ser rebaixado e ganhasse milhões e milhões para participar desse campeonato. Ele perderia toda a essência. O campeonato é uma reunião, no caso da Liga dos Campeões, uma reunião de 4 clubes dos países, às vezes 5, que vão para o campeonato porque foram os melhores no ano anterior, disputam para ser o campeão da Europa e se tornar o melhor clube do mundo, porque a Europa é o melhor futebol da humanidade. Só que, quando você tem um pensamento em que você vai separar só alguns melhores, que você considera ser os maiores, e faz ali, eu falei aspas, mas eles são sim os maiores, consideram os maiores e faz ali um campeonato, você ignora toda a competitividade, toda a meritocracia que o futebol traz como um todo. Essa ideia, se for à frente, pode ser replicada aqui no futebol brasileiro. Eu tenho certeza que qualquer futebol brasileiro não, digo mais na América do Sul. Eu tenho certeza que qualquer campeonato que fosse se pensar dos maiores clubes da América do Sul, o meu clube estaria. Talvez você que está assistindo aí, a maioria dos torcedores que estão assistindo, o seu clube estaria. Só que isso é injusto para todos os outros clubes que podem fazer um campeonato brilhante e ser campeões. Quantos clubes pequenos tiveram a oportunidade de fazer um campeonato gigantesco e ser campeão? Eu estou trazendo um exemplo da América do Sul para você entender que esse tipo de campeonato elitista não favorece o crescimento do futebol. Isso massifica um grupo, deixando com que eles fiquem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Além disso, afetar as seleções com a possibilidade de exclusão dos jogadores das seleções de não participarem por estarem jogando a Superliga, isso afeta diretamente todo o cenário do futebol. Porque se todo o dinheiro do futebol foi injetado apenas nesses clubes, esses clubes ficaram cada vez mais ricos e os outros clubes na Europa, e por que não, de reflexo aqui, ficarão mais pobres. Então assim, o Lyon não vai ter dinheiro para comprar um jogador aqui por 20 milhões de euros. Somente o Real Madrid, o Barcelona, os outros que estão nesse grupo poderiam ter dinheiro para comprar. Só que esses jogadores só irão para lá se forem os craques. Não vai um jogador mediano. E por conta disso, isso inviabiliza financeiramente os próprios clubes brasileiros de venderem jogadores. Por quê? O cara quer contratar um bom jogador, um jogador aqui bom, mas que ainda não é um super craque, para estar lá no Shakhtar Donetsk, para estar no Olympiacos, porque ele sabe que vai jogar a Champions League, porque ele sabe que ele vai jogar o maior campeonato de clubes do mundo, que aquilo vai ter visibilidade, que ele vai ganhar um bom dinheiro para participar lá. Então mesmo que ele não consiga contratar um Messi para jogar no Lyon, ele contrata um Bruno Guimarães, que é um bom jogador e que vai fazer o time ter uma boa competitividade nesse campeonato. Então esse impacto é reflexo também no futebol brasileiro, nas compras e vendas de jogadores para a Europa. Não dá para enxergar o futebol hoje de maneira única. Ah, isso aconteceu na Europa, isso não está acontecendo na Europa, não vai afetar o futebol brasileiro. Afetará a seleção, afetará os clubes, afetará toda a dinâmica e a história do futebol. Eu estou falando para você, se você não se antenou a isso, nós estamos diante do fim do futebol na maneira como a gente vê. Um futebol agora apenas elitista para um grupo, e esse grupo não é um grupo que eu pertenço. Eu pertenço a um grupo de meritocracia. Eu vibro quando meu time ganha, eu choro quando ele perde, eu reclamo, eu quero ser campeão, aceito as derrotas quando elas acontecem, e isso faz parte do futebol. Ganhar, perder. Não colocar um grupo lá só para eles ficarem ganhando dinheiro entre si. Essa questão da Superliga não foi uma ideia que nasceu na sexta e foi lançada no domingo ontem, quando isso aconteceu, mas é uma ideia que já está há muito tempo no forno. Até o ex-técnico do Arsenal já tinha falado sobre isso, vários outros técnicos já tinham se manifestado e o reboliço no mundo do futebol já começou. Muitos jogadores, alguns mais corajosos, já começaram a colocar suas manifestações, algumas bem emblemáticas, e nós vamos ver como vai ficar o desfecho disso e os impactos que isso pode trazer para o futebol. Eu sou o Janderson, essa é a minha opinião. Se você não concorda, deixe seu comentário abaixo e vamos falar um pouquinho mais sobre o que acontece nos nossos clubes e no futebol como um todo. A minha opinião sobre isso é que essa decisão é desastrosa e isso afetará drasticamente o futebol brasileiro, o futebol mundial e tudo que eu e você conhecemos como futebol. Espero que isso não vá à frente e que os responsáveis sejam devidamente punidos. Por eles serem tão grandes e importantes nas suas respectivas ligas e na Europa, acho que dificilmente alguma punição aconteça. Mas é o que nós esperamos com um sentido de sanidade. Que a UEFA, a FIFA e todos os envolvidos pelo futebol mundial consigam chegar a um consenso em que não destrua os outros clubes para favorecer os clubes que hoje são os maiores clubes do mundo. Gente, esse é um forte abraço, se inscreve, curte e compartilha. Logo eu volto com mais vídeos para você. Um beijo no coração. Fui, galera!